Vamos estudar agora o plano vertical. Tá? Você tem aí tipo o globo da morte, você já deve ter visto, né? A moto fica girando em torno do globo e ela não cai. Tá? Então imagina que, né, o corpo ele estaria girando, a moto aí estaria girando em torno de uma circunferência. Tá, ok? Vamos estudar as forças que agem na moto em cada ponto aí. Tá? Vamos começar com esse ponto aqui inferior, tá? O ponto de baixo, que é o ponto mais fácil de nós representarmos aí. Olha só, quais as forças que agem na moto quando ela está aqui embaixo? Você vai ter o peso da moto para baixo e vai ter a normal que age para cima. O peso da moto é a normal. Tá? Quando a moto está nessa posição 2 aqui, olha, quais as forças que você vai ter agindo na moto aí? Você vai ter o peso da moto agindo para baixo, ele continua agindo aqui, tá? O peso da moto agindo para baixo. E vai existir uma força jogando a moto para o centro da trajetória. Tá? Que vai ser, na verdade, que seria aquela força centrípeta, né? É a normal. Tá? Por quê? A tendência da moto aqui não era continuar o movimento para a direita. O globo vai estar fazendo uma força para que a moto se mantenha nesse movimento circular. Então, do mesmo jeito que tem normal aqui embaixo, vai ter normal aqui. E quando a moto está de cabeça para baixo, continua existindo o peso da moto para baixo, mas agora é o seguinte, agora a moto não estava subindo. Por inércia, há uma tendência da moto em continuar subindo. Só que o globo, né, a moto tem que ter uma certa velocidade para isso. Imagina que o globo acabasse aqui. A moto viesse com uma certa velocidade, que ela não ia continuar subindo, ia parar aqui em cima e ia cair. Tá? Na verdade, quem não está deixando a moto continuar o movimento retilíneo aqui é o próprio globo, que está fazendo uma força para o centro. Então vai existir uma normal aqui também, só que a normal ela vai ser também para baixo. Além do peso para baixo, você tem a normal para baixo. Tá? Então vamos representar agora, quer dizer, eu já representei aí, eu vou colocar nome aí nessas forças. Olha, no primeiro caso, você tinha um peso para baixo e tinha normal para cima. Nesse caso aqui, você tem um peso para baixo, tá? Na verdade, aqui o motoqueiro ele vai estar dando uma potência para cima, acelerando a moto, de maneira que vai ter uma força anulando esse peso. Isso para que ele mantenha o movimento uniforme. Tá? Nós vamos estar trabalhando aqui como se a moto estivesse girando aí com o movimento uniforme aqui dentro. Ok? Aqui para o centro da circunferência você vai ter uma reação, então, normal, que é a reação do plano ali. A moto tenderia a continuar o movimento para a direita, né? Tá? Ela está sendo jogada contra o globo. Aí o globo faz uma força normal para o centro. Quando a moto está de cabeça para baixo, né, aquele negócio, ela tenderia a continuar subindo. Então você vai ter o peso dela agindo para baixo. E como ela tenderia a continuar subindo, né, devido ao movimento para cima aqui, o globo está fazendo uma força para baixo aqui, que nós vamos chamar de normal. Tá, gente? Então é assim que a coisa funciona. Esses são os 3 pontos que a gente estuda aqui no ensino médio. Tá? Que é o ponto inferior, o ponto superior e esse ponto aí da direita ou da esquerda. Né? Que a moto poderia estar aqui à esquerda e você teria normal aqui para o centro. Seria o mesmo esquema aqui. Tá bom? Desse lado aqui, né? Só que invertido aqui. Então, olha, vamos agora então estudar aqui a força centrípeta, que afinal de contas a moto não está fazendo uma curva. Tá? Então vai existir força centrípeta aqui. E aí, gente, isso aqui fica muito parecido com peso aparente no elevador. Se você estudou aí no peso aparente no elevador, você vai tirar isso aqui de letra, tá? Você vai ver que a coisa é fácil. Olha bem,
nesse ponto, olha, a moto está girando. A força centrípeta não é por cento da trajetória? A força centrípeta não vai ser para cima? Tá? Quem causa a força centrípeta é a resultante da normal com peso. Neste ponto, como a força centrípeta é para cima, a normal vai ser maior do que o peso. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, eu vou colocar aqui na ordem, tá? Porque assim, a moto está embaixo, então aqui, ó. Olha, na força centrípeta, nesse caso, vai ser a normal menos o peso. Essa é a força centrípeta. Tá, gente? E aí você continua a desenvolver isso aqui. Não vou continuar, não. Tá? Eu vou deixar como se isso aqui fosse uma formulinha. Tá vendo? Porque quem é força centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. Que é massa vezes V ao quadrado sobre raio, ou ômega ao quadrado vezes raio. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. E a normal? A normal é a força que o globo faz na moto. Nesse caso do meio aqui, ó, a normal é que vai gerar a força centrípeta. Tá? Então, no segundo caso aqui, a força centrípeta é igual à própria normal. E nesse caso superior aqui, ó, caso de cima, como a moto está girando, a aceleração centrípeta ou força centrípeta não vai ser para o centro do globo? O centro do globo não está para baixo aqui? Quem vai ser responsável pela força centrípeta que está para o centro? É a soma dessas duas forças. É o peso e a normal. Tá? Porque você sabe que quanto maior a velocidade da moto, maior vai ser a força centrípeta. O peso não altera. Quem vai alterar é a normal. À medida que você vai aumentando a velocidade da moto, a normal vai aumentando. Maior segurança você vai sentir, tá? Você está sentindo que a moto está sendo projetada para cima e que tem uma normal agindo para baixo. Você vai estar sentindo essa normal aí. Tá? Então, nesse caso aqui de cima, você vai ter o seguinte, ó, que a força centrípeta vai ser igual ao peso mais a normal para baixo. Peso mais a normal. Tá? Mas olha só, você não pode simplesmente decorar isso aqui não, tá? Olha esse caso aqui de uma lombada. Tá? No caso de uma lombada, o carro está vindo aqui. Tá? Então ele vai passar nessa lombada. Quais as forças que agem no carro quando ele está aqui nessa depressão? Olha só, você vai ter a força, deixa eu pegar o vetorzinho aqui. Aqui você vai ter, nesse caso, a força peso do carro para baixo e a normal, que é a força que o plano faz no carro aqui, ó, para cima. Você tem um peso, é normal. Tá, e nessa parte aqui, quando o carro está passando numa lombada, quais as forças que agem no carro? Você vai ter o peso do carro para baixo, o peso sempre existe, e se o carro não levantar voo, porque tem aquela ideia, se o carro passar muito rápido aqui, ele pode até levantar voo. Mas se o carro não levantar voo, ele vai estar em contato com o solo. Se ele está em contato com o solo, então vai existir a normal para cima. Vou pegar a canetinha agora para representar essas forças aí. Né? Olha, então, nesse primeiro caso aqui, nós tínhamos o peso para baixo e a normal para cima. Tá? Nesse segundo caso aqui, nós tínhamos o peso para baixo e a normal para cima. Ok? Vamos lá. O estudo é análogo ao peso aparente no elevador. Vamos a esse primeiro caso aqui. Ó. Aqui não é uma depressão na pista? Se é uma depressão, é a mesma coisa como se a moto estivesse aqui embaixo no globo da morte. Ó. Você tem um peso para baixo e a normal para cima. A circunferência aqui, ó, o centro da circunferência não estaria para cima? Você tem que imaginar, qualquer movimento curvilíneo, tá? É como se fosse um movimento numa circunferência. Então, olha, a força centrípeta vai ter que estar para cima, nesse caso. Então, nesse primeiro caso aqui, ó,
nós vamos ter o seguinte aqui, ó, nesse primeiro caso. Opa, que a canetinha falhou aqui. Nesse primeiro caso, nós vamos ter o seguinte, que se a força centrípeta vai ter que estar para cima, a normal vai ter que ser maior do que o peso. Então você vai ter aqui nesse caso que a força centrípeta será igual a normal menos o peso. Tá? E nesse caso aqui, ó, na lombada, como a circunferência agora, né, estaria aqui embaixo, né, a circunferência, ó. O raio da trajetória vai estar para baixo. Então você vai ter uma força centrípeta aqui agindo para baixo. Se ela, força centrípeta nesse ponto, vai agir para baixo, quem vai ser maior, o peso ou a normal? Logicamente, se a força centrípeta é para baixo, o peso vai ter que ser maior do que a normal. Então você vai ter assim, ó, força centrípeta vai ser igual ao peso, o peso vai ganhar na normal, menos a normal. Essa é a fórmula para esse ponto inferior aqui, tá? O ponto mais baixo aqui. Tá bom, gente? Olha, representando tudo aqui, né? Esse aqui foi esse aqui, esse de cima foi esse aqui, tá? E esse do meio é esse aqui do meio, tá? E assim você vai dar sequência para desenvolver o problema, tá? Eu coloquei aqui, né, simplesmente a formulinha que você usa, né? Você vai usar o raciocínio, você representa o peso e a normal, e através do raciocínio lógico você monta a equação. Agora, lógico, você vai ter que substituir. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, você vai substituindo a fórmula. Depende dos dados que você tem no problema. Você sabe que o peso é massa vezes gravidade e é normal. Tá, vamos aplicar isso aí que vocês vão ver. Tá? E mais uma coisinha aqui, né, que eu falei, olha, a diferença desse aqui, né, porque você não pode falar assim, esse aqui, olha, ele é parecido com esse aqui quando a moto está no ponto mais baixo. Tá? Porque a normal tem que ser maior do que o peso. Então você tem que a normal menos o peso. Notem que aqui ficou igualzinho. Mas no ponto mais alto há uma diferença. Quando a moto está por dentro do globo ou quando a moto está por fora do globo. Tá vendo? Porque aqui, ó, nesse ponto mais alto, você está em cima da pista. Nesse ponto mais alto aqui, a moto está por dentro da pista, né? Ela está de cabeça para baixo ali. Ok? E um detalhe, tá? À medida que a moto vai diminuindo a velocidade, não vai diminuindo a força centrípeta. O peso permanece constante. Quem vai diminuir é a normal. Vai chegar um momento que a normal vai tender a zero, se você for diminuindo a velocidade. Tá? A normal vai tendendo a zero. Quando a normal for igual a zero, exatamente igual a zero, essa seria a menor velocidade que você poderia ter, porque a partir daí a moto está tendendo a cair. Se você diminuir mais a velocidade, a moto cai. Tá? Então você vai ter que ter uma velocidade mínima para que a moto não caia aí, né? Não caia no globo aqui. Nós vamos resolver um problema aí, tá tendo que calcular essa velocidade mínima. Vamos atacar os exercícios agora, tá? Para reforçar isso que foi falado. Olha, considere um corpo de massa 2 kg preso a um fio inextensível e de massa desprezível de 1 metro de comprimento. Então eu tenho aí a massa do corpo vale 2 kg. O comprimento do fio, vamos chamar de comprimento L, 1 metro, tá? De comprimento que efetua um movimento circular segundo a vertical, tá? Quer dizer, ele está girando na vertical. Quando o corpo passa pelo ponto mais alto da trajetória, vamos desenhar isso aqui, ó. Quando o corpo está passando aqui pelo ponto mais alto, né, representa uma trajetória aí mais ou menos. O corpo está passando aqui em cima. Quando o corpo está passando pelo ponto mais alto da trajetória, a sua velocidade vale 5 metros por segundo. Quer dizer, quando ele está passando aqui, ele vai ter uma velocidade de 5 metros por segundo. Determine a tração do fio nesse ponto. Então vamos lembrar, olha, esse corpo está preso a um barbante, um fio aqui. Está preso a uma corda. Tá? Você botou um corpo aí, amarrou um corpo no barbante e está girando na vertical. Tá?
eu quero saber então qual é a tração dessa corda, a tração do barbante. Ok? Então vamos representar, vamos estudar o corpo aqui. Ó. Quais são as forças que agem no corpo? Você sabe que vai existir o peso do corpo para baixo. E além do peso do corpo, ele não está preso a uma corda aqui, vai existir também a tração da corda para baixo. Estas são as duas únicas forças que agem no corpo. O peso para baixo e a tração. Tá? Agora, se o corpo então está girando no movimento circular, não vai existir a força centrípeta aqui? Você vai ter uma força centrípeta aí para o centro. Tá? Essa força centrípeta, quem vai causar essa força centrípeta? Vai ser o peso e a tração. Como o peso e a tração estão na mesma direção e sentido, você vai somar, né? Você tem um peso e a tração para baixo. Ok? Eu quero saber qual é o valor da tração. Então vamos à fórmula. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que é V ao quadrado dividido pelo raio. Isso é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, mais a tração. Eu quero saber a tração. Tá? Então, qual vai ser o valor da tração? A tração, vou fazer para a direita aqui, tá aqui embaixo eu estou tendo problema aqui na caneta, tá vendo? Ou mais embaixo aqui, vamos lá. Quem vai ser a tração, então? A tração, ela vai ser igual a mv ao quadrado sobre o raio. Olha, repetir isso, a tração é igual a isso. Massa vezes gravidade vai vir para cá subtraindo, menos massa vezes gravidade. Eu só inverti o lado aí, tá? Passei massa vezes gravidade para cá, subtraindo. Bom, temos tudo agora para calcular a tração. Então qual vai ser o valor da tração? Tração, massa do corpo, 2, vezes a velocidade ao quadrado. O corpo não tinha 5 metros por segundo? Então você vai ter aqui, ó, 5 elevado ao quadrado, dividido pelo raio. Qual é o raio? O raio é o tamanho da corda, que é 1 metro. Dividido pelo raio. Menos massa do corpo, que é 2, vezes a gravidade, que vale 10. Então você vai ter que a tração vai ser igual 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Menos 2 vezes 10, 20. Então o que nós temos aqui? Que a tração vai ser igual a 30 newtons. Essa é a intensidade da tração na corda. Legal? Você vê que o problema é bem simples, né? Basta você enxergar, representar as forças que estão agindo no corpo. Depois substitui, tá? E aí é fazer conta. Vamos ver se tem outro problema aqui. Olha aí, outro probleminha. Considere um motociclista descrevendo voltas no interior de uma esfera de raio R. Aquele negócio é o globo da morte. Determine a menor velocidade que ele pode ter, né? A moto pode ter, para que ele passe pela parte superior da esfera sem cair. É aquilo que eu comentei, eu vou até pegar lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Tá vendo? Nós temos aqui o globo. Tá? Eu quero saber qual é a menor velocidade da moto quando ele está na parte superior lá. Então vamos representar aqui as forças que agem na moto quando ela está aqui em cima. Sabe, quando a moto está aqui em cima, você vai ter o peso para baixo e vai ter a normal também para baixo. Você tem essas duas forças agindo para baixo. Peso e normal. Tá? Bom, essas duas forças é que vão causar a força centrípeta. Então a força centrípeta vai ser a soma do peso com o normal. Ok? Bom,
Aí aquilo que eu falei, que eu quero menor velocidade. Tá? A força centrípeta não é massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido pelo raio. Isso é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, mais a normal. E aí que vem. Quanto que vai valer a normal? É aquela ideia, à medida que a moto vai diminuindo a velocidade, a força centrípeta vai diminuindo. Só que o peso não diminui, o peso é uma constante. Então, para a força centrípeta diminuir, quem vai diminuir? É a normal. E a normal vai diminuir até quando? Até ela valer zero. Enquanto existir normal, a moto tem contato. Então você vai fazer essa normal aqui tender a zero. Ou seja, quando a normal vale zero. Então a normal não vai aparecer aqui. Ó. Tá? Se a normal vale zero, então, a força centrípeta é igual ao peso. Notem que você não depende da massa. O motociclista poderia ser gordo, magro, tá? Você não vai depender da massa. A velocidade, eu passo o raio para lá multiplicando, então o que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter que a velocidade vai ser igual. Aqui é velocidade ao quadrado, né? Passando o raio multiplicando, GR. Tá? Então a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de gravidade vezes o raio. Essa é a formulinha. Notem que não depende da massa, da moto e do motociclista, tá? Vai depender simplesmente da gravidade e do raio. Tem gente que decora essa formulinha, eu não gosto de decorar, prefiro demonstrar na hora. Tá? Você vê que é fácil a demonstração. Ok? Quer dizer, se eu te der o raio do globo aí, e a gravidade do local, você calcula com que velocidade você tem que ter de cabeça para baixo para que a moto não caia. Se você diminuir essa velocidade, a moto vai cair. Tá? Existe um outro probleminha aqui, vamos aprofundar mais um pouquinho, tá? Que é no caso da montanha-russa, ela costuma ter isso. Tá? Às vezes a montanha-russa, quando está de cabeça para baixo aqui, para dar uma sensação de queda realmente, a velocidade dela é muito baixa. Então ela cairia. Tá? Na verdade, ela cairia. Ela não cai porque ela tem um sistema de segurança nas rodas. Tá? Então, imagine, se você tem um sistema de segurança aqui, se essa moto tendesse a cair, para ela não cair, a normal teria que estar para cima. Teria que ter alguma coisa segurando as rodas aqui. A montanha-russa ela tem isso, tá? Ela tem assim um trilho. Ela tem no trilho, ela tem rodinha na parte de cima do trilho e tem rodinha na parte de baixo do trilho. Isso aqui é um sistema que fica preso no carrinho que vai na montanha-russa. Então a montanha-russa, quando ela está aqui embaixo, essa rodinha de cima aqui que está fazendo força, tá vendo? Agora, quando ela está de cabeça para baixo, essa rodinha que está embaixo aqui, ela vai estar em cima, né? Ela não vai deixar o carrinho de montanha-russa despencar. Tá? Então, você teria uma normal, na verdade, para cima. Mas como você está calculando aqui, se essa velocidade for muito baixa, você acaba achando uma normal negativa. Se você achar a normal negativa, significa que a normal não está para baixo, então a normal estaria para cima. Tá? Seria a força que o trilho estaria fazendo na moto aí. Isso aí é raro acontecer assim, em problema de ensino médio, tá? É só realmente para reforçar aí. Tá? Eu acho que você não vai ter problema aí com normal negativa, não. Outro problema agora é aquele, tá vendo? O carrinho agora ele está sobre a pista. Ele está numa lombada, numa elevação ali, ó. Então, olha, um carro de massa 1000 quilos, vamos pegar os dados. Esse carro tem uma massa de 1000 quilos e tem uma velocidade de 72 km por hora. Olha, como a velocidade é 72 km por hora, passa para metro por segundo, né, que a gente tem que trabalhar no sistema internacional, então se divide por 3,6. A velocidade, então, nós vamos trabalhar é de 20 metros por segundo. Ok? Quando passa numa grande ondulação, conforme a figura, tá? A seguir, e mantém a mesma velocidade escalar.
O carro tem que estar passando aqui mantendo a mesma velocidade. Considere que essa ondulação tem um formato de uma circunferência de raio 50 metros. Vamos colocar aqui então o raio da circunferência 50. Aí já tem lá no desenho, né? 50 metros. Dada a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule no ponto mais alto a força centrípeta no carro. Olha, simplesmente a força centrípeta. Estou me pedindo para você representar as forças, não. Qual é a força centrípeta aqui em cima? Olha, força centrípeta, letra A. Força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então eu dei a velocidade do carro, dei tudo ali. Então você tem assim, ó. Então a força centrípeta, vamos continuar na horizontal aqui, por causa do problema, tá? A força centrípeta, então, eu estou querendo a força centrípeta, né? A força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido pelo raio. Então é só substituir. Quanto que vale a massa? Massa vale 1000. Vezes a velocidade ao quadrado, que é 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que vale 50 metros. Tá, então você vai ter que a força centrípeta vai ser igual. Vamos simplificar aqui, 0, 0. 100 dividido por 5 vai dar 20. Não é? 20 ao quadrado, 400. 400 vezes 20 vai dar 8.000 newtons. Essa é a intensidade da força centrípeta. 8.000 newtons. Tá? Agora vamos para a letra B. A intensidade da força de reação da pista que aplica no carro. Agora então vamos desenhar lá o que tem ali. Olha, o carro está em cima da pista aqui. Então você sabe que você tem um peso para baixo e você vai ter a normal para cima, que é a força que a pista faz no carro. Tá? Vamos representar aqui então, peso para baixo e a normal para cima, que é a força que a pista faz no carro. Eu quero saber qual é o valor da normal. Tá? A circunferência aqui, olha, radial, o raio está para baixo aqui, olha. Então a força centrípeta aqui tem que estar para baixo. Tá? Ele está fazendo a circunferência assim. Então a força centrípeta está para o centro da circunferência, tem que estar para baixo. Se tem que estar para baixo, quem vai ser maior? O peso ou a normal? Logicamente, se está para baixo, o peso é maior do que a normal. Então a letra B, você vai ter assim, a força centrípeta, ela é igual ao peso para baixo menos a normal para cima. Tá? O valor da força centrípeta eu tenho, que vale 8.000. Já calculei. Isso é igual ao peso não é massa vezes gravidade. Vamos fazer direto aqui. A massa vale 1.000 vezes a gravidade, que é 10, 10.000. Menos a normal. Tá? Vou passar a normal para cá e o 8.000 para cá subtraindo. Você vai ter que a normal vai ser igual a 10.000 menos 8.000. Tá bom? 10.000 menos 8.000, 2.000 é a intensidade da normal lá. Então a normal, ou a força que a pista faz no carro aí, é de 2.000 newtons. Acabou o problema. Tá? Olha lá, aquele negócio de representar a normal linha, né? Porque fica esquisito aqui, né? N igual a 2.000 N. Na verdade, é a normal, isso aqui é Newton, né? A normal é igual a 2.000 newtons aí, que é a reação do plano. Ok?